Fala pessoal, a ideia hoje era falar de outro assunto, porém tem uma situação que está saindo do controle, que são os ataques à cadeia de suprimentos, e aconteceu mais um essa semana no pacote Python Lite LLM, e tem o agravante de que eu quase fui pego nisso, né? Um projeto que eu uso, por muito pouco não instalou essa versão maliciosa que roubava todas as suas chaves, todas as suas credenciais de desenvolvimento de código, credenciais de modelos de IA, e nós vamos falar um pouco sobre esse ataque hoje, porque ele foi muito interessante, ele usou algumas táticas diferentes aí, o pessoal que fez esse malware. Então, né, hoje nós vamos falar sobre o hack, o exploit do Lite LLM, e mesmo que você não seja uma pessoa extremamente técnica, eu acho que tem umas discussões importantes pra gente ter sobre esse assunto. Então, vamos lá pro vídeo, mas antes, né, somos do canal Tecnologia e Classe, falamos sobre tecnologia e política, a política da classe trabalhadora. Tem links ali pro roteiro, para mais informações, para quem quiser mais conteúdo, né? Mas agora sim, vamos lá pro vídeo. Então, pessoal, vocês já estão acostumados com um desses grandes hacks, vazamentos de dados de grande repercussão por semana? Esse é o futuro que a gente está se encaminhando, tá? Vamos falar sobre essa história. No dia 24 de 3 de 2026, apenas alguns dias atrás, o projeto Lite LLM, que ele é uma espécie de adaptador para facilitar o uso de diferentes provedores de modelos de linguagem. Então, né, você pode usar o DeepSeek, a OpenAI, o Grok com Q, que é um outro provedor de modelos. Tudo isso você pode usar com a mesma dependência de código, né? Uma bibliotequinha, você só muda lá uma configuração do endpoint, a configuração da chave, mas você chama todas as mesmas funções. Extremamente útil para quem quer fazer projetos que integram modelos de linguagem para fazer alguma coisa dentro, né? Essa biblioteca foi comprometida e lançou duas versões que estavam batizadas, né? Tava com malware, a versão 1.82.7, que é uma versão que instala esse malware, né? Roda ele toda vez que essa biblioteca Lite LLM é importada dentro de um projeto. E a 1.82.8, que instala o malware e roda ele quando qualquer processo Python roda. Essa segunda aqui sendo muito mais infecciosa e perigosa. Coincidentemente, nesse mesmo dia, nós estávamos lançando aqui no canal esse vídeo em que eu estava fazendo um react ao Otávio Miranda. Ele estava falando sobre os projetos Python, o V, o Ruff, como a empresa que faz eles foi comprada pela OpenAI, e daí no vídeo eu falo o quê? Ah, pessoal, eu não conhecia direito, né, esses projetos, eu não sou um programador Python no meu dia a dia no emprego, mas daí eu estava usando, né, o V no meu projeto, e eu também uso o Lite LLM para fazer as LLMs. Eu estou falando do projeto de notícias, eu vou deixar o vídeo aqui em cima, né, é um projeto que eu uso para consumir as notícias, para fazer os roteiros e tal, um projeto que usa modelos de linguagem. Só que essa linha de código aqui, que está no PyProject, né, que é o que instala e define as dependências, ela pinou a versão do projeto, ela disse que a gente precisa da versão 1.80.9. Isso aqui foi o que me salvou, isso é uma boa prática de vocês fazerem nos projetos de vocês. Mas enfim, e daí eu recebi, né, uma pessoa falando no repositório lá do projeto aberto, você usa Lite LLM, tire ele do projeto porque ele foi comprometido e tal, e daí investigando, né, deu pra descobrir, não, a gente não tá com a versão batizada, mas foi por pouco, podia ter acontecido. Tá aqui o nome do projeto, né, Meridiano, se vocês estão interessados nele, tem um vídeo que a gente explica no canal, que eu vou linkar ali no final, vou linkar ali em cima. Uma coisa que eu queria falar antes da gente continuar, tá tudo bem a gente depender de projetos abertos e projetos externos, né? Para se eu estiver falando com alguém que não é desenvolvedor ou tá começando a carreira há pouco tempo. Isso é uma boa prática de software, fazer o reuso desse software, fazer o reuso de projetos abertos e todo mundo contribuir para os mesmos projetos, tá? Isso é a maneira como a gente faz desenvolvimento de software em 2026. Só que meio que não tá tudo bem, porque essas falhas na cadeia de suprimentos, o comprometimento de pedaços de software que a gente usa, que são mantidos por outras pessoas, tem sido cada vez mais um vetor perigosíssimo de ataques, tá? Então notem que eu não tô atacando software livre, software aberto, boas práticas de programação, eu só tô mostrando para vocês essa contradição absurda que a gente tem agora, que a superfície de ataque dos nossos projetos, ela sempre foi muito grande por causa desse uso que a gente fez, só que hoje a balança do risco, né, a exposição que a gente tem de usar esses softwares versus o benefício, ela tá se invertendo um pouco e a gente não tá sabendo lidar com isso direito. Nós vamos falar mais sobre isso nas conclusões finais. Se vocês quiserem saber uma linha do tempo de como
chegou a ser comprometido o projeto LightLLM, tem esse site aqui que eu botei, vai estar no roteiro lá, que vai estar no comentário fixado, vai estar no teclas.soberana.tv, e realmente a gente precisa de um guia para explorar isso. Aconteceu muita coisa e muitas dessas coisas não estão mais acessíveis na internet, elas foram deletadas, elas se perderam por um motivo bem interessante, que é os atores que estavam fazendo essas campanhas, né, de exploração dessas vulnerabilidades estavam ativamente sabotando também os esforços das pessoas que estavam tentando informar os outros disso e estavam tentando recuperar essa situação. Então, essa linha do tempo que tem aqui é uma das mais completas e é mais fácil do que ficar lendo posts perdidos por vários lugares. E esse site aqui, futuresearch.ai, que é uma empresa de IA, que foi a pessoa original desenvolvendo para essa empresa que descobriu o bug e reportou o bug lá no LightLLM, fez também um post-mortem, como se fosse da situação, que é uma boa leitura, né? Fica recomendado. Mas tá aqui o resumo do que aconteceu para vocês, tá? O desenvolvedor dessa Future Search aí reportou um comportamento estranho para o projeto LightLLM quando ele estava rodando um projeto que usava isso, ele estava usando o Cursor, estava usando MCP, estava usando todas essas coisas de agentes que fazem a instalação desses pacotes automaticamente, e o computador dele, que era um Mac com 48 GB de RAM, né, vocês ficaram com inveja agora, ficou lento e começou a travar. E ele achou bastante estranho isso, porque, tipo, pô, tem memória pra caralho, que processo que tá travando isso, mas ele pensou, essas coisas de agente é bem complicado, vamos tentar investigar o que que é. E ele descobriu que era um processo que tinha saído do LightLLM, tava deixando a máquina lenta porque ele tava se replicando várias vezes, tá? Esse efeito não era originalmente o que o criador do malware queria, tá? Isso era um bug no malware. O malware, ele acabou se replicando várias vezes, toda vez que ele iniciava de novo um processo Python, e isso causa o que a gente chama de uma fork bomb, né? Que é um processo que se multiplica várias vezes e esgota a memória do computador. Se isso não tivesse acontecido, ele não teria provavelmente notado e teria sido roubado mais ainda das credenciais deles, o computador dele provavelmente ia ter ficado infectado por mais tempo e as pessoas iam ter descoberto um pouco mais tarde isso. Então ele reportou para o LightLLM isso e não sabia direito o que era ainda. O projeto, né, LightLLM investiga, tira essa versão afetada de circulação e abre uma issue para discussão lá no GitHub. A issue original ela é marcada como não planejada, e ela começa a ser bombardeada por contas do GitHub, que também parecem ser contas que foram comprometidas por algum tipo de malware, que começam a fazer comentários de spam, tipo, uau, que legal, muito obrigado, eu também, isso também acontece comigo, e um monte de reações inúteis, de pra cima, pra baixo, né, joinha, desjoinha, essas coisas assim. E esse negócio dela ser marcada como não planejada faz ela não aparecer na frente das issues e a discussão dela ficar mais escondida, tá? Quem marcou como não planejado foi o próprio desenvolvedor do projeto, porque fica claro mais tarde que a conta do mantenedor do projeto também foi comprometida e que essas contas que estão comentando são comprometidas, né? E elas estão tentando enterrar a discussão sobre o problema. Em algum momento são lançadas outras atualizações no repositório e a segunda versão que é mais letal ainda, né? Então a gente sabe, ok, o desenvolvedor do LightLLM foi comprometido, foram roubadas as credenciais dele, né? Alguém no nome dele tá fazendo essas postagens ali de commits, lançando novas versões que vão começar a ser baixadas e vão comprometer outros projetos. Só que aparentemente eles não fizeram nada de errado, tá? O que aconteceu para eles terem tido o seu projeto comprometido foi que um outro projeto, um serviço que eles usam de segurança, que se chama Trivy, também foi comprometido, tá? Então, da mesma forma, o repositório do Trivy foi atacado, tá? Eles lançou versões fake, porque o repositório foi comprometido, as discussões sobre isso, as novas versões estavam sendo deletadas, estavam sendo spamadas por bots, tá? Tem também aqui um link de uma discussão para vocês verem como exemplo disso. É muito complicado explicar todos os passos como levar até isso, mas tá, em resumo, lá no GitHub, que é essa plataforma compartilhada de código que os programadores usam, né, desenvolvedores usam para fazer o trabalho, a gente tem algumas automações que rodam toda vez que a gente atualiza o nosso código, que são as GitHub Actions, né? E basicamente por meio de uma vulnerabilidade numa dessas ações, o repositório do Trivy, que é a ferramenta de segurança, foi comprometido. Aí o repositório do Trivy, que tem as suas próprias GitHub Actions que outros repositórios usam, que outros projetos usam para quê? Para rodar checagem de segurança, lança uma dessas actions, uma dessas automações do Trivy que está comprometida. E os milhares de projetos que usam essas automações do Trivy, quando rodam essa nova versão dessa ação, para checar pelas falhas, são infectados.
Então deixa eu tentar explicar aqui. Trivy, por meio das GitHub Actions, as automações, é comprometido. Lança uma automação dele que é usada por outros projetos, comprometida. LightLLM roda essa automação e é comprometido, tá? Então foi esse o ciclo. Provavelmente, os atacantes tinham esse projeto LightLLM como um alvo preferencial e talvez existissem outros alvos que a gente até não ficou sabendo, que eles não conseguiram ou que a gente não descobriu ainda. Mas esse projeto é extremamente importante porque, vocês viram, no meu projeto que faz uso de LLM, tem ele ali exatamente por ele ser uma biblioteca muito útil que faz essa adaptação entre diferentes tipos de provedores de modelos de linguagem. Empresas como, por exemplo, Google, Netflix, Meta, Anthropic, OpenAI, com certeza usam essa ferramenta dentro dos seus projetos e todas essas startups que tem por aí, que estão fazendo SaaS, que usa projeto de IA para fazer alguma coisa, estão usando esse projeto. Então esse projeto tem o potencial de comprometer outros, de roubar credenciais, de se auto-reproduzir, porque é isso que ele fazia também, ele rouba credenciais de GitHubs, do NPM, do PyPy, que é o gerenciador de pacotes de Python, e daí os agentes, né, que estão rodando esse malware recebem todas essas credenciais e podem continuar fazendo outros ataques baseados nisso, infectando outros projetos. Aparentemente, ele também, se ele achava credenciais de um cluster Kubernetes, ele colocava um nodo com permissão de administrador lá dentro que estava comprometido para ele também continuar rodando e tentar achar mais alvos. Então isso aqui foi uma operação extremamente viral mesmo, né? E, de novo, o que é importante da gente entender é que isso foi descoberto relativamente rápido pelo fato que a versão do malware original fazia um fork bomb. E daí fica a pergunta que eu já fiz algumas vezes aqui. E se não tivesse sido descoberto tão rápido? Eu acho que ia ter sido descoberto algumas horas, alguns dias depois. Porém, o estrago poderia ter sido muito maior. E quantos outros não foram descobertos? Tá ligado aquele negócio do avião que depois de fazer um ataque na guerra ele volta todo cheio de tiros e daí o pessoal diz, olha só, ele levou tiros aqui nesse lugar, a gente teria que reforçar mais esse lugar onde ele tá levando tiros. Mas é exatamente o contrário da lógica, porque nos lugares onde ele leva tiros e ele volta, quer dizer que o avião não foi destruído levando tiro ali, então tem que reforçar os outros lugares, porque os aviões que são abatidos, que são destruídos, eles levaram tiros nesses lugares que a gente não vê. É exatamente isso, assim, a gente pensa, nossa, esse projeto LightLLM tinha falhas de segurança, pois ele foi comprometido, mas quantos outros estão comprometidos e rodando por aí, talvez nos nossos computadores, servidores, agora no nosso celular, e a gente não vê porque são falhas sutis que ainda não foram descobertas. E isso aqui é o que dá para deixar o desenvolvedor maluco, tá? E todos nós. Antes da gente fazer as conclusões, medidas de prevenção para que esse tipo de coisa não aconteça. Sempre pinem os pacotes, é aquilo que eu mostrei ali no início. Quando vocês estão usando um pacote, se ele funciona com uma versão específica, vocês pinam aquela versão específica. Vocês não deixam assim, instale sempre a última, que é uma coisa que, dependendo do gerenciador de pacotes, é o padrão. Porque daí ele basicamente vai estar sempre que vocês instalarem de novo o projeto, sempre que vocês começarem a rodar, dependendo de como funciona o gerenciador de pacotes, instalando a nova versão. E daí vocês podem dar o azar de ter sido lançada uma versão alguns minutos atrás, algumas horas atrás, que está comprometida e vocês, né, vão poder ser beta tester de malware. Vocês também têm que pinar as GitHub Actions, as ações de automação que vocês têm. Isso é importante. Eu acho que eu tenho algumas coisas minhas que não estão com essas ações pinadas. Eu vou fazer isso agora, logo depois de gravar esse vídeo. Vocês têm que rotacionar as chaves, as credenciais que vocês têm no serviço depois de algum tempo, porque se elas vazarem ou forem comprometidas, elas podem não ser usadas assim imediatamente depois, então a pessoa pode estar segurando ela para usar mais tarde, então é uma boa prática sempre estar rotacionando essas chaves. Diminuir o número de dependências é extremamente importante. Eu disse que é uma boa prática de reuso de código e tecnicamente não teria nada errado em tu reusar código bom que foi escrito por outras pessoas. Porém, nesse mundo agora que a gente tem muitos ataques da cadeia de suprimentos, quanto mais a gente reduzir, melhor vai ser o nosso projeto. E tentar reduzir a nossa superfície de ataque, diminuindo os projetos que a gente depende, diminuindo as automações que a gente não precisa mesmo. Isso aqui tá ficando essencial, porque é uma coisa que é extremamente importante a gente entender da profissão, né, de desenvolvimento de software em pleno 2026. É extremamente exaustivo lidar com automação e coisas acontecendo sem a gente olhar. Parece muito legal ter o agente fazendo coisas sozinho enquanto a gente não está olhando, ter o GitHub lá recebendo a pull request, daí fazendo os testes, daí mostrando os resultados, porém isso gera
quilômetros e quilômetros de logs que a gente não está lendo, várias ações que a gente não está supervisionando o tempo inteiro, e fica muito fácil de acontecer esse tipo de coisa. Obviamente é muito útil, obviamente aumenta muito a produtividade e pode aumentar o monitoramento, a visibilidade que a gente tem sobre o projeto, porém a gente tem um balanço tênue aqui que os desenvolvedores de malware estão quebrando, tá? Se vocês quiserem testar, né, se vocês estão com a versão infectada, vocês podem usar Pip Show Lite LLM, ele vai mostrar a versão que vocês têm instalada. Se vocês estão num PyEnv específico, vocês vão ter que fazer nele. Ou se vocês quiserem procurar todos, por exemplo, eu rodando esse comando no meu home, eu acho todos os projetos que eu tenho com Python, fazer um find ponto do diretório, daí tu dá um pipe grep Lite LLM, e daí eu botei 1.8 ali para ver todas as versões que eu tinha. Outros projetos que eu rodava que fazem uso desses modelos de linguagem, eu só encontrei um outro que fazia uso do Lite LLM e também era uma versão mais antiga, então também outro projeto que eu estava rodando não estava afetado por isso. Esse site aqui do Future Search, que é o desenvolvedor que encontrou originalmente, também fez essa ferramenta aqui que tu pode botar o nome de um pacote Python e ele diz se ele está afetado porque está dependendo de uma versão batizada do Lite LLM. Ok, pessoal, conclusões. O nível dos ataques cresceu de uma maneira muito mais rápida do que talvez os engenheiros de software estavam imaginando e que podem acompanhar. Isso aqui tá meio enlouquecedor trabalhar com software, porque o trabalho do desenvolvedor de software é fazer software que funciona sob as especificações que são dadas no tempo que te é dado, ok? Já é um trabalho que ele é basicamente impossível, às vezes ele é comparado com construir o avião, consertar um avião enquanto ele está voando, né, sem nunca poder pousar. Comparado com o trabalho de quem ganha dinheiro e dá muito dinheiro, rodando malware, roubando criptomoeda, roubando credencial para revender ela, criando botnet, essas pessoas têm muito mais tempo de explorar as vulnerabilidades do que a gente tem de retirar as vulnerabilidades ou não escrever elas em primeiro lugar. Principalmente com o ritmo frenético que a gente está agora sendo obrigado a usar de desenvolver código com agentes, com ferramentas LLM, tá? Isso aqui é insustentável. Basicamente o que eu estou dizendo é que o crime compensa muito mais do que o desenvolvimento de software, né, raiz com as boas práticas, e eles são muito mais preparados para quebrar os projetos que a gente está desenvolvendo do que a gente é preparado ou incentivado a não deixar os projetos quebrarem ou colocar essas medidas de segurança aí. Porque a gente não é pago pela segurança, a gente é pago para entregar as features no tempo que a gente tem. E a gente já não consegue fazer isso direito. Isso aqui é meio que a contradição insustentável no desenvolvimento de software hoje e o que tem causado cada vez mais ataques na cadeia de suprimentos. A automação de diversas partes do projeto, toda essa cadeia de suprimentos que a gente tem, que a gente depende para desenvolver, e a geração de código indiscriminada por modelos de linguagem, criam os vetores de ataque que a gente nunca antes imaginou. E daí um parênteses, que é mentira. A gente imaginou, porque no canal eu tô há 3 anos, acho, fazendo vídeo sobre isso, mas sinceramente a gente tá vivendo isso e tá vendo isso acontecer todos os dias é muito mais assustador do que eu acho que eu podia imaginar naquela época. E como a gente poderia tentar lidar com isso, tá? Uma das coisas que a gente poderia tentar fazer é menos dependência nessa infraestrutura compartilhada, nessa cadeia de suprimentos compartilhada. Isso seria segurança por obscuridade. Isso não necessariamente é uma boa ideia. Então seria assim, não vou usar projetos abertos, vou fazer todos os meus próprios projetos. E daí as vulnerabilidades deles não vão ser conhecidas, né? Porque os projetos são meus, eles não são compartilhados pelos outros. O problema é que isso é o que eu disse, segurança por obscuridade. A gente vai, ok, usar uma IA para gerar todos os projetos pra gente. Eles vão vir cheios de falhas de segurança, eles vão ter vários problemas, vão ser problemas originais, desconhecidos pelos outros, porém eles vão ser encontrados com o devido tempo e se o incentivo for bom o suficiente, e a gente não vai ter todas as vantagens de que o projeto que a gente usa, que tem essa vulnerabilidade, foi descoberto por uma pessoa em outro lugar do mundo, essa vulnerabilidade foi consertado, tá? Então eu não fui afetado e eu me beneficiei dessas correções de segurança, mesmo que ao mesmo tempo o próprio projeto que trouxe essas vulnerabilidades até a minha porta, né? A gente continua, talvez, essa corrida armamentista com os criadores de malware, a gente tenta, né, corrigir as coisas num ritmo tão acelerado quando eles estão criando as coisas. O problema, a contradição disso, é que eu acho que é muito difícil ganhar essa corrida. Quem cria esses malwares, quem tá ganhando dinheiro, quebrando os projetos de software, tá ganhando muito mais dinheiro e tem muito mais incentivo para fazer isso, para ser mais rápido do que a gente. Talvez um esforço dedicado para que a gente
vá mais devagar e a gente crie mecanismos de segurança que realmente funcionam, tá? A gente tem órgãos que fazem isso, a gente tem, né, o WASP, a gente tem o CVE, todas essas coisas. Porém, eu botei uns emojis de risadinha ali, porque isso é literalmente o que eu não vejo acontecendo, tá? Talvez precisaria acontecer uma coisa muito foda, assim, teria que, tipo o Mr. Robot, assim, destruir todo o sistema econômico, uma crise mundial sem precedentes, para que a gente pensasse assim, ok, de repente a gente tem que parar de deixar todo mundo rodar agentes dessa maneira, a gente tem que refazer todas as boas práticas de software e a gente não pode mais continuar desse jeito. Eu acho que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que imaginar isso acontecendo, tá? Então, enfim, essa foi a nossa cobertura sobre o bug do Lite LLM. Não foi dessa vez que algum projeto que Canal Teclas estava usando foi pawnado, porém pode acontecer, tá? E vocês todos devem estar com o cu na mão também se vocês são desenvolvedores de software. E se vocês não estão, vocês estão desinformados. Sinto muito, tá, pessoal? Nós nos vemos na próxima.